Olá, meu aluno! Hoje nós vamos trabalhar comparando quantidades. Nós vamos trabalhar com o nosso livro de matemática na página 43, página 44 e página 45. Na página 43, nós vamos trabalhar comparação de quantidades. Que hora que tem mais e que hora que tem menos. Vamos começar? Vem comigo! Comparar. O que significa isto, né? Quando vamos comparar alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma atitude, ou alguma quantidade, a primeira coisa que devemos observar é que uma é diferente da outra, né? Não tem como você comparar se uma não for diferente da outra, não é verdade? Vai ter momento que terá coisas iguais, vai ter momento que vai ter coisas diferentes. E em relação a números e quantidades, pode ter momentos que nós vamos ter um conjunto com a mesma quantidade ou um conjunto com quantidades diferentes. Assim, é o que significa? Quem é o mais alto nesta imagem? Nós temos aí duas crianças. Uma é alta e a outra é baixa. Quem é o mais alto? Tá vendo que a tia circulou aí de vermelho para vocês? Então, ele é a criança mais alta dessas duas imagens. Significa que eu peguei uma imagem, outra imagem e comparei a diferença. Uma criança é mais baixa, a outra é mais alta. Então, existe uma diferença, elas não são iguais, são diferentes. Sempre que, por exemplo, uma pessoa for mais alta ou mais baixa, mais gorda, mais magra, né? Isso significa diferença, tá? Lembra dessa palavrinha, diferença. Nós vamos precisar de lembrar dessa palavrinha quando chegar a hora de fazer continhas para saber a diferença. Para percebermos essa diferença, usamos duas palavrinhas. A palavrinha mais e a palavrinha menos, tá? Por exemplo, se eu quero saber quem tem mais balas que o outro, eu usei a palavrinha mais. Ou se eu quiser saber quem ganhou o jogo de corrida em menos tempo, né? Aí eu já usei a palavrinha menos. Então, não se esqueça dessas duas palavrinhas, palavrinha mais e palavrinha menos, que nós vamos precisar para descobrir a diferença quando nós comparamos duas coisas, duas quantidades, duas pessoas, enfim. Quando a gente vai comparar, a gente vai descobrindo as diferenças. Em matemática, também comparamos as quantidades. Olha aí o modelo que a tia colocou para vocês. Nós temos um conjunto de frutas. É o conjunto de frutas do Luiz, tá? Vamos contar quantas frutas tem? Vamos contar bem devagar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 frutas no conjunto do Luiz, certo? Vamos ver agora o conjunto da Lorena? Olha, este é o conjunto da Lorena. Vamos contar quantas frutinhas que tem nele? 1, 2, 3. No conjunto da Lorena são apenas 3 frutinhas. No do Luiz eram 6, não eram? A quantidade dos conjuntos de Luiz e de Lorena são a mesma? É a mesma coisa ou a quantidade de frutas dos conjuntos do Luiz e da Lorena são diferentes? Vamos olhar aí no desenho que a tia preparou. Está escrito assim: as quantidades são diferentes. Por quê? Vamos olhar o do Luiz. O do Luiz nós não contamos e tinha
1, 2, 3, 4, 5, 6 frutinhas. E no da Lorena nós contamos também e tinha apenas 3. Então vejam só, eu tenho 6 frutinhas de um conjunto e 3 frutinhas no outro conjunto. Então já deu para perceber que os conjuntos são diferentes, não são? O número 6 é diferente do número 3. Olha, já sabemos que o conjunto do Luiz tem mais frutinhas do que o conjunto da Lorena. Mas como fazemos para descobrir qual é essa diferença? Quantas frutas que o Luiz tem mais do que a Lorena? Ele tem mais, não tem? Que tanto? Qual é essa diferença? Que tanto que ele tem mais do que a Lorena? Como que nós fazemos para descobrir? Vamos ver? Fazemos uma operação de subtração. O que é operação de subtração? É fazer uma continha de menos. E para fazer uma continha de menos, nós sempre temos uma regrinha. Pega o maior menos o menor. O maior não é o conjunto do Luiz que tem 6? Então, nós vamos pegar primeiro o número 6. Menos o conjunto da Lorena, que só tinha 3. Menos 3. Então, a nossa continha vai ficar 6 menos 3, tá? Olha aí o desenho que a tia preparou. Tá vendo as frutinhas do conjunto do Luiz? Então, a tia pegou 3 frutinhas do Luiz e ligou com as 3 frutinhas da Lorena para ficar igual, não foi? O que você descobriu que aconteceu aí? No conjunto do Luiz ainda ficaram 3 frutinhas sozinhas, não ficaram? É porque essas 3 frutinhas estão sobrando. Então, esta é a diferença. No conjunto do Luiz, tem 3 frutinhas mais do que o conjunto da Lorena. Viu como é que é fácil descobrir a diferença? É só fazer uma continha de menos. Sempre lembrando, o maior número menos o menor número. E quando for fazer a continha de menos, é continha de tirar. Vamos fazer comigo, olha. Não são 6 frutinhas do Luiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? E tá escrito menos 3. Se tá menos é porque eu tenho que tirar. E se é 3, eu vou tirar 3. Presta atenção, ó. Tirei 1, tirei 2, tirei 3. Quantas que sobraram? Vamos contar com a tia? 1, 2, 3. Sobraram 3 frutinhas. Porque no conjunto do Luiz, essas 3 frutinhas estão a mais do que o conjunto da Lorena. Então, deu para a gente descobrir a diferença da quantidade de frutinhas. Agora, lá na página 43 do nosso livro, está nos explicando tudo que a tia acabou de falar para vocês. Vamos dar uma olhadinha? Comparando quantidades. Veja as coleções de miniaturas de dinossauro de Carlos e Letícia. Quando a gente fala miniaturas, é que são bichinhos pequenininhos, tá? Todos dois têm coleção de dinossauros, o Carlos e a Letícia, tá bom? Vamos ver o lado do Carlos. Quantos dinossauros o Carlos tem? Conta aí pra tia. 1, 2, 3, 4, 5 dinossauros que o Carlos tem. Agora vamos olhar do outro lado e ver os dinossauros da Letícia. A tia vai falando e vocês vão colocando o dedinho, combinado? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dinossauros que a Letícia tem, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos ler a primeira bolinha. Lê com a tia, por favor. Carlos tem 5 miniaturas de dinossauros. Vamos ler a outra bolinha. Letícia tem 11 miniaturas de dinossauros. A gente acabou de contar e a gente percebeu isso, não foi? Agora vamos ler a terceira bolinha laranja. Lê com a tia. Quantas miniaturas de dinossauros a mais Letícia tem? Olha, se a Letícia tem 11 e o Carlos tem 5, é diferente, não é? 11 não é mais do que 5? Isto. Então, qual é a regrinha? Nós vamos pegar o maior, que é o 11, menos o menor, que é o 5, tá? Então, aí vai ficar na primeira linha número 11, menos na segunda linha número 5. E agora nós vamos fazer a continha para descobrir qual é essa diferença, tá? Se é 11 menos 5, nós vamos contar depois do 5 até chegar no 11, tá? Vamos lá. Depois do 5 é o 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei no 11. Olha aqui o tanto que a gente precisou de contar para chegar no 11, ó. Nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 é a nossa resposta. É a diferença de dinossauros. A Letícia tem 6 dinossauros mais do que o Carlos, que só tem 5. Certo? Olha aí o que a professora fez no quadro. Fez igual a gente. Ela pegou o maior número, que é 11, menos o 5, que era o do Carlos, que é igual a 6. Não foi isso que nós descobrimos? Muito bem, né? Então, Letícia tem 6 dinossauros mais do que o Carlos, tá? Agora, um é verdade aí para vocês saberem um pouco da história. É verdade, os dinossauros e os seres humanos conviveram. Será? Será que na época dos dinossauros também existiam pessoas para conviverem juntos? Será? Vamos pesquisar para descobrir, tá bom? Agora não ficou curioso. No livro, quem ganhou o jogo? Escrito por Ricardo Dreger, Lucas e seus colegas usam a adição e a subtração para vencer uma partida de basquete. Descubra como eles fizeram isso. Então, agora nós vamos para a página 44 descobrir como é que foi isso, tá bom? No Agora é Sua Vez, vai nos ensinar a jogar um joguinho que nós vamos precisar de fazer continhas para saber quantos pontos que marcou, tá bom? Você, depois que a tia terminar a nossa videoaula e você for fazer os seus exercícios, no final, quando você terminar tudo, você pode convidar alguém para brincar com você, tá bom? É brincando que a gente aprende, tá? Vamos às instruções do joguinho. Material necessário: 2 dados e um copinho descartável, tá? Como que você vai fazer para jogar? Primeiro, você vai arrumar participantes. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tá? Segundo, vocês vão definir a ordem dos jogadores. Lembra que nós estudamos números ordinais? É para a ordem. Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Isso que é a ordem, tá bom? Número 3. O primeiro participante vai colocar os 2 dados dentro do copinho e vai balançar.
Balançou, balançou, balançou. Aí ele vira o copinho em cima da mesa e tira. Aí ele vai ver quais foram os pontinhos que ele marcou no primeiro dado e no segundo dado. Aí você vai ter que fazer uma continha de mais. Você vai juntar para ver quantos pontos que marcou, tá certo? E aí vocês vão fazendo isso, cada jogador na sua vez, e vai escrevendo aí num papelzinho, vai anotando quantos pontos que marcou. Aí vocês vão descobrir quem teve mais pontos e quem teve menos pontos para descobrir quem ganhou o jogo, certo? Vamos ver a tabelinha aí. Olha só essa tabelinha, se chama quadro de pontos. Vocês vão colocar o nome dos participantes, tá? Aí nessa tabelinha tem lugar para 2 participantes, mas pode ter 3, pode ter 4, não tem problema. E logo abaixo do nome do participante, você vai registrando quantos pontos que o participante fez, tá? Senão você vai esquecer se você não registrar, combinado? Na página 45, está mostrando para nós os pontos que a Simone fez quando ela estava jogando, tá? Então, olha lá, o dado 1 e o dado 2. No dado número 1, a Simone marcou 1 ponto. Então, você vai colocar o número 1 no primeiro risquinho. Mas, olha o outro dado. O dado 2, ela marcou 6 pontos. Coloca o número 6 no próximo risquinho. E agora é com você. Você vai fazer a continha. Quanto que é 1 mais 6, né? Eu tenho que pegar 1 e depois pegar mais 6 e juntar, certo? Eu posso fazer isso com os meus lápis de cor ou eu posso fazer assim. Coloca 1 na cabecinha e faz os 6 dedinhos, tá? Na sua cabecinha tem 1, não tem? Então, nós vamos contar depois do 1, viu? Depois do 1. Aí, você vai contar aqui, ó, nos 6 dedinhos. Depois do 1 veio o 2. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta é 7. Na primeira rodada, a Simone fez 7 pontos. Você pegou 1 na cabecinha mais os 6. Consideração para não errar, certo? Um beijinho e até a próxima aula.